Bom, a senadora Simone Tebet, do MDB, que concorreu ao Palácio do Planalto, declarou apoio a Lula na corrida presidencial. Repórter Carolina Belim. Simone Tebet reuniu a imprensa em São Paulo e falou sozinha, sem qualquer colega do MDB ou integrante da campanha dela à presidência. Ela começou o discurso dizendo que muitos queriam que ela optasse pela neutralidade. Peço desculpas aos meus amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade neste segundo turno, preocupados que estavam e estão com eventual perda de algum capital político, para dizer que o que está em jogo é muito maior do que cada um de nós. Votarei com a minha consciência e com a minha razão. Votarei com a minha razão de democrata e com a minha consciência de brasileira. Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição. Tebet disse ainda ter pedido a Lula que aderisse a algumas propostas defendidas por ela. Meu apoio é por projetos que defendo, ideias que espero ver acolhidas. Dentre tantas que julgo importantes, destaco 5, tendo sempre a responsabilidade fiscal, uma âncora fiscal como meio de se alcançar o social. 1. Educação. Ajudar municípios a zerar as filas na educação infantil para crianças de 3 a 5 anos e implantar, em parceria com os estados, o ensino médio técnico com período integral, conectividade. Tebet deixou claro que o apoio à candidatura do PT não é por adesão. Ela reiterou as críticas que fez a Lula durante a campanha, mas disse que a decisão foi tomada pois não vê no presidente Jair Bolsonaro um defensor da democracia ou da Constituição brasileira. De que vale irmos às nossas igrejas, proclamar nossa fé, se não somos capazes de pregar o evangelho e o respeito ao nosso próximo, nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas de nossa pátria. Nos últimos 4 anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. Quem também declarou apoio a Lula ontem foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O tucano fez 2 postagens na rede social, recuperando fotos antigas com o petista. A primeira declaração diz: neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. E aparecem 2 fotos em que FHC e Lula estão conversando e se cumprimentando, uma mais recente e outra antiga. Na outra postagem, os 2, bastante jovens, estão distribuindo jornais. A legenda diz: a luta contra a ditadura contou com a coragem de muitos brasileiros. Ricardo Salles, apoio importante para o esquerdista, o de Tebet e de FHC, algum deles te surpreendeu? Olha, com relação ao Fernando Henrique, como disse o próprio Gabeira em entrevista há um tempo atrás, que eles não lutaram juntos por democracia coisa nenhuma. Eles queriam implementar aqui no Brasil a ditadura do proletariado, a ditadura de esquerda. Aliás, foi para isso que eles se inspiraram em Cuba, na União Soviética, nos países do leste europeu. Muitos deles foram treinar ou a parte política ou a parte de guerrilha lá fora. Ou seja, essa história de que eles lutam pela democracia há muitos anos é balela. Eles lutavam pelo poder e lutavam pelo poder para impor aqui uma ditadura da esquerda e do proletariado. Então, essa assertiva de Fernando Henrique Cardoso é mais um movimento que desnuda o chamado Teatro das Tesouras e mostra que é tudo farinha do mesmo saco, saco vermelho. Por outro lado, o apoio da Tebet é um apoio bastante, digamos assim, é um apoio cínico, porque quando ela diz que o Brasil está abandonado nesses 4 anos, que Bolsonaro não cuidou da democracia, que Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, ela não diz uma única palavra sequer sobre as menções bastante explícitas do candidato a quem acabou de oferecer apoio. Lula disse que quer controlar as mídias sociais, Lula quer fazer voltar o MST no centro do debate aqui no Brasil, Lula levou
para o parlamento o Guilherme Boulos, que invade propriedade privada. Aliás, o Boulos disse em entrevista nessa semana que Meirelles, que muitos dos Faria Lulers acreditam seria o antídoto contra incursões antieconômicas ou antiliberais no governo Lula, o próprio Boulos já confessou, deixou claro que Meirelles não vai apitar nada no governo e que a campanha de Lula se baseia num programa que é totalmente contra ao que Meirelles propôs ou fez, que é a reforma trabalhista, o teto de gastos e tudo mais. Ou seja, as pessoas precisam entender o que é mero discurso e o que é a prática. E a prática do lado do PT é muito ruim. Diogo Schelp, no fim do primeiro turno se discutiu para quem foi ou para quem foram, né, os votos de Simone Tebet, também de Ciro Gomes, e ela agora explicitando o apoio dela. Isso muda alguma coisa para quem votou nela no primeiro turno ou não? Olha, ela faz uma menção muito importante aí em relação à responsabilidade fiscal, né, que é um ponto importante e que foi deixado de lado pela campanha de Lula no primeiro turno. Aliás, foi deixado de lado também pela campanha de Bolsonaro, que já prometeu 160 bilhões de reais em benefícios, em promessas para o ano que vem, para um segundo mandato, mas até agora não apontou de onde viria esse dinheiro. Então, a responsabilidade fiscal é um ponto importante, tanto para ser discutido na campanha de Bolsonaro nesse segundo turno, para ele apontar de onde viriam esses recursos, porque não basta prometer sem dizer de onde virá o dinheiro, e ao mesmo tempo da campanha de Lula, né, que está aí na pendência de dizer o que pretende fazer em relação ao teto de gastos. Havia uma preocupação de que eles quisessem romper definitivamente, acabar com o teto de gastos. Há uma ala que considera importante ele se posicionar a favor do teto de gastos ou alguma forma de responsabilidade fiscal já nesse segundo turno. Isso é essencial, a discussão de propostas. E em relação a Fernando Henrique nunca defendeu ou lutou ou trabalhou para a implantação de uma ditadura comunista. É preciso conhecer a história a fundo. O Fernando Henrique lutou, sim, pela democracia, inclusive durante o período da ditadura militar. A ditadura militar não apenas perseguiu, correu atrás ou combateu aqueles que pegarem armas contra a ditadura ou que pretendiam, de fato, implantar um projeto autoritário, mas também os outros, os moderados, que também tiveram que fugir do país e ir para o exílio. E Fernando Henrique, inclusive, fez um governo que foi um divisor de águas, essencial para o caminho que hoje é seguido por pessoas como Paulo Guedes, como, por exemplo, as privatizações que começaram no governo Fernando Henrique e o tripé macroeconômico, que consiste exatamente em meta de inflação, né, um câmbio flutuante e ajuste fiscal, a responsabilidade fiscal, que é tão importante e está tão abandonada por ambos os candidatos nessa campanha. Mota, a gente tem visto algumas pessoas se surpreendendo com algumas alianças feitas após o primeiro turno. A política é assim ou o que explicaria essas movimentações? A política é assim até um certo ponto. O político tem que buscar alianças, buscar negociações, buscar governabilidade, buscar chance de se eleger. Mas os limites para esses movimentos são impostos pela postura ética de cada político. Nós vimos aqui o exemplo da Simone Tebet, fazendo declarações. Ela disse: votarei com a minha razão de democrata e a minha consciência de brasileira. Reconheço no candidato do PT o respeito pela Constituição. Ela só pode estar zombando da gente. Ela esqueceu do mensalão e do petrolão. Eu, pessoalmente, desconheço ataque maior à democracia brasileira do que o estabelecimento de uma mesadinha para que o Congresso Nacional votasse automaticamente com o governo. Foi isso que o PT fez, documentado em milhares de páginas de investigações criminais. Se a Simone Tebet esqueceu isso, o lugar dela não é na vida pública. Ela parece uma simples caixa de ressonância da campanha de demonização do presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores, que não tem nenhuma base na realidade. Ela não cita um único ato antidemocrático do presidente Bolsonaro. Ela não cita porque esse ato não existe. O presidente Bolsonaro nunca mandou prender ninguém.
O presidente Bolsonaro nunca ordenou censura, nunca ordenou que conteúdos fossem retirados da rede ou que um jornal, como por exemplo a Gazeta do Povo, foi ordenado, recebeu uma determinação ontem para que retirasse do ar uma informação que foi classificada como inverídica. A informação é 100% verídica. O presidente Bolsonaro nunca mandou cancelar ninguém, nunca ordenou o bloqueio de contas bancárias de ninguém. O presidente Bolsonaro nunca mandou a polícia bater às 6 horas da manhã na porta de nenhum dos seus críticos. Então, onde está a postura antidemocrática do presidente Bolsonaro? É de se perguntar. Quanto ao apoio do FHC e do José Serra ao candidato Lula, não se sabe ao certo qual é a importância disso. O Fernando Henrique Cardoso é uma pessoa inteligente, com grande vivência na política brasileira, e ele sabe com quem está lidando. O FHC é social-democrata. Quem fizer uma pesquisa rápida na internet vai encontrar a definição de social-democracia: é a transição pacífica para o socialismo. Não sou eu que estou dizendo, é a definição. O Ricardo mencionou muito bem o teatro das tesouras. Era uma teoria que dizia que o PT e o PSDB eram como as duas lâminas de uma tesoura. Uma fazia tchan de um lado, outra fazia tchum do outro lado, mas no final o objetivo era o mesmo. Ora, esses movimentos que estão sendo feitos pelos cardeais do PSDB, principalmente pelo Alckmin, comprovam essa teoria, apesar de todas as negativas. É inconcebível que o PSDB, que a gente imaginava que existia, que era defensor do livre mercado, das privatizações, da liberdade individual, se alie a um partido. Não, se alie não. Coloque como vice na chapa do candidato de um partido que tem relações, por exemplo, com a Nicarágua, que mandou fechar uma rede de televisão, que está mandando prender cristãos, relações com a Venezuela, com Cuba, e que acha que esses regimes são exemplos para o mundo. Eu gostaria de saber o que se passa na cabeça desses cardeais do PSDB. É uma explicação que eles ficam devendo ao eleitor que, no passado, confiou a eles o seu voto. Salles pediu? Diogo, você comentou sobre essa história do Fernando Henrique. Quem disse que a esquerda naquela época lutava pelo poder para colocar uma ditadura de esquerda no lugar foi o Gabeira, que era um integrante daquele grupo. E todos eles faziam a mesma coisa. Claro que os mais refinados, a elite caviar, inclusive o Fernando Henrique, que foi para Paris, né, lutar contra o regime lá em Paris, com foie gras, com um bom vinho francês e tudo mais, estava lutando contra o regime, esquema Chico Buarque. Agora, dizer que essa turma queria fazer um regime democrático no Brasil não é verdade. Eles queriam implementar aqui o que era a contraposição à direita à época, que era um regime igualmente ditatorial, ou igualmente antidemocrático, porém de esquerda. Por outro lado, dizer que as privatizações, o governo do Paulo Guedes, só faz aquilo que foi inspirado ou permitido pelo Fernando Henrique, também não é verdade. O Fernando Henrique inaugurou a cooptação do Congresso para aprovar a sua reeleição. O Fernando Henrique fez privatizações, sim, mas fez privatizações muito menos republicanas e muito menos transparentes do que estão sendo feitas neste governo, em que pese o PSDB do próprio Fernando Henrique tem alguns deles, não são todos, dificultado muito o trabalho em prol dessas privatizações. Portanto, eu não dou esse crédito todo que você dá ao Fernando Henrique, tanto quer seja pelo início das políticas liberais, inclusive porque aqueles que trabalharam no governo Fernando Henrique são contra o Paulo Guedes, então o que mostra que não é a mesma coisa, né? Em segundo lugar, as práticas negativas, inclusive essa do Congresso, de se cooptar Congresso, elas foram feitas e começaram quando o Fernando Henrique começou a comprar o Congresso para aprovar a sua reeleição. Isso foi dito abertamente à época pelo Antônio Carlos Magalhães e por várias outras pessoas. Foi o Fernando Henrique que começou esse presidencialismo de coalizão para aprovar a sua própria reeleição lá atrás. E outras coisas que começaram no governo Fernando Henrique, esse impulsionamento da agenda de gênero, do MST,
de demarcações indiscriminadas de terras indígenas e quilombolas, enfim, uma série de práticas que até hoje o Brasil paga a conta. Então, eu tenho muita ressalva em relação a esse endeusamento do Fernando Henrique, que é feito, sobretudo, por uma determinada classe universitária, científica brasileira, a verdadeira esquerda caviar. Aqueles que migraram para Paris para, de roupão de seda e caviar no prato, ficarem lutando pela democracia. Isso tudo, desculpe, para mim é balela. Ele pode ter valores, pode ser uma pessoa que tem educação, preparado, como disse o Mota, é verdade, mas não tem essa grande diferenciação do resto da esquerda no conteúdo. Ele pode ter diferenciação na forma, mas no conteúdo não. Schelp, rapidamente. Microfone. Microfone, Diogo, a gente não te ouve. Perdão. Agora Salles, eu entendo que você tem esse posicionamento e que precise selecionar os fatos de uma forma seletiva, né, para poder, evidentemente, estamos aí em plena campanha eleitoral ainda, o segundo turno ainda não aconteceu e você é um deputado federal eleito pelo PL, partido do presidente. Agora, são duas informações falsas que você apresenta. A primeira é que o Fernando Henrique tenha participado, tenha sido parte de uma tentativa de instalar uma ditadura comunista no Brasil. Isso não é verdade, isso faz com que você coloque no mesmo bojo, né, tudo que havia de oposição ao regime militar, que, vamos lembrar, matou e torturou pessoas, todos no mesmo espectro ideológico e todos dentro da mesma intenção. Isso não é verdade. Havia muitas pessoas que se opunham ao governo da ditadura militar que não tinham nenhuma pretensão autoritária, né? E também não pegaram em armas, não fizeram parte de grupos clandestinos e assim por diante. Esse é o caso do Fernando Henrique Cardoso. Ver de forma diferente é não conhecer a história de fato ou só ver a história de uma maneira que lhe convém ideologicamente. Em relação à questão da governabilidade, não é verdade que esses dilemas da governabilidade, que são particulares do presidencialismo multipartidário que nós temos no Brasil, não começou em Fernando Henrique. Isso existe desde o fim da ditadura. Collor, inclusive, caiu porque não conseguiu lidar com isso, obviamente, que teve os escândalos de corrupção, mas ele havia perdido apoio no Congresso, então por isso que ele caiu. Isso todas as tentativas que vieram a seguir de conseguir governabilidade, muitas vezes passaram por fatos espúrios. Isso inclui, né, o orçamento secreto, a maneira como tem sido feita a compra e a aliança com o Centrão no governo Bolsonaro. É um grande dilema, é preciso encontrar uma solução para isso e eu aguardo também, da sua parte e de outros parlamentares, uma solução para a questão política no Brasil a partir do ano que vem. Se nós tivermos a eleição do Bolsonaro com o Congresso que foi eleito, está resolvido o problema da governabilidade. Por outro lado, se o Lula tiver, eu acho que não vai ser, mas o Lula tiver sido eleito, ele vai ter problemas novamente, porque ele não tem maioria no Congresso e ele vai fazer aquilo que fez. Há uma diferença muito grande entre o que aconteceu no governo do PT com o mensalão, que foi corrupção. Eles roubavam as estatais, roubavam os bancos públicos, roubavam os programas de governo, todas aquelas transferências de verba, roubavam. Combinados para roubar. E com esse roubo, uma parte ia para os deputados da base do PT e uma parte ia para o bolso dessa turma. No caso do tal orçamento secreto que você citou, que eu acho que não é tão secreto assim, mas eu também concordo com você que deveria ser uma outra fórmula. Mas este caso de orçamento secreto foi o próprio Congresso que criou um mecanismo para que ele administrasse o orçamento e dissesse, ao invés do Executivo, para onde deveria ir o recurso. Eu não concordo, acho que o Executivo é quem cabe executar, por isso que chama Executivo. Mas daí a comparar o que foi o mensalão e a cooptação do Congresso com corrupção no governo do PT, com essa medida do orçamento secreto. Se na ponta lá do orçamento secreto há deputados ou prefeitos, ou e-prefeitos, perdão, que estejam em conluio para fraudar a compra do que quer que seja o destinação, muitas vezes aparente, e eu concordo com você que existe muito no Brasil, este conluio de deputados corruptos que fazem um acordo com o seu prefeito da sua base eleitoral para fazer esquema lá na ponta. Mas isso nada tem a ver com o princípio que foi aprovado, que é o parlamento gerir o orçamento. E lembrando, o presidente Bolsonaro vetou
o sistema do orçamento secreto e o Congresso derrubou o veto do presidente. Em sendo assim, o ônus de ter este orçamento secreto feito dessa forma é do Congresso, não é do presidente Bolsonaro. E mais, só para concluir, a compra de parlamentares para aprovar a reeleição foi feita no governo Fernando Henrique. Isso é inegável, o Brasil inteiro se lembra disso, Schelp. Todo mundo se lembra quando o Fernando Henrique colocou tudo o que tinha e o que não tinha, encargos, verbas e emendas para aprovar a sua reeleição. E foi um desastre. Esse movimento de criar a reeleição no Brasil foi um desastre. O Brasil não deveria ter feito esse sistema de reeleição. Eu, inclusive, sou contra isso. Acho que se o Congresso se debruçar sobre esse assunto, contará com o meu voto para que se derruba esse modelo de reeleição no Brasil, que aqui não funciona. O nosso tempo já está bem estourado. O Mota pediu a palavra. 30 segundos, por favor, Mota. 30 segundos. FHC tem grandes méritos, mas FHC é de esquerda. O projeto de esquerda é fundamentalmente autoritário. Intelectualidade nada significa. Nós vimos durante a história da humanidade grandes intelectuais apoiando projetos autoritários. A história está farta, está cheia deles. O Fernando Henrique Cardoso fez parte da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, criadora da teoria da dependência, aquela teoria que dizia que o comércio exterior prejudicava o país, que o país tinha que reduzir o comércio exterior, tudo tinha que ser feito no Brasil, made in Brasil. Levou a reserva de informática 10 anos em que a tecnologia do Brasil ficou parada, porque tudo tinha que ser fabricado no Brasil. O Brasil não podia importar computadores. As privatizações de FHC tiveram muita importância, sim, principalmente nas telecomunicações. Mudou o cenário do Brasil, mas foram privatizações feitas muito mais por necessidade, porque as estatais estavam quebradas, do que por convicção ideológica. Porque a convicção ideológica que eles têm, a gente está vendo agora o apoio ao candidato do PT.